Para todo sempre exaltamos e enaltecemos o nome de Jesus Cristo, o nosso único Senhor, o nosso único Salvador. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos estudar agora a aula de número 99, Palavra Poderosa. O tema que estamos falando trata-se sobre família, na sua segunda edição. Estamos dentro de uma abordagem falando sobre sexo no casamento. A aula passada estávamos falando que tudo é lícito a um casal casado quando ele está dentro do seu quarto, né? Eu até disse o seguinte: mande as crianças lá para a casa da sogra, escreva na porta do quarto salão de festa e nade à vontade, né? Você entendeu o que eu estou dizendo? Então, com exceção a duas coisas, né? Sexo anal e sexo oral. Isso são aberrações inspiradas por filmes, revistas pornográficas que viram, né? Ou tiveram esse tipo de experiência promíscua, né? E trouxeram isso do mundo, evidentemente, né? Então, isso não deve estar dentro do nosso casamento. Romanos capítulo 1, versículo 26, nós temos muito claro: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outra contrário à natureza. Então, qual que é a forma natural de praticar o sexo? Você já sabe qual é, né? Então, o que passar disso é contrário à natureza. Então, amados, dentro desse tema família, estamos falando sobre a vida sexual no casal. Nós queremos pegar agora Romanos capítulo 6, versículo 18 e 19, que está escrito: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então os membros do nosso corpo não é para a impureza, não é para a maldade, e sim para a santificação. 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 ao 5. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. Veja bem, então o seu corpo dentro do seu casamento, utilize ele em honra, em santidade, não com o desejo de lascívia. Como os gentios que não conhecem a Deus. Os gentios que não conhecem a Deus, que praticam essas perversões. Agora, fazer sexo sem ter vontade é algo muito ruim, né? Além disso, é constrangedor. As mulheres, às vezes, elas são tão animadas, né, queridos? Tão elétrica, tão acesa, né? E o marido, ele é tão paradão, né? Ele é assim meio... Como é que eu posso falar? Né? Ou então o marido, ele é tão assanhado, aceso, né? Tão animado e tal. E a mulher, ela finge que nem é com ela. Ela disfarça, dá uma escorregadinha, né? Queridos, há homem que só funciona quando estão em férias. Está bem descansado, aí ele funciona. Fora disso. A supressão é porta aberta para o diabo. Sonhos eróticos, antigas lembranças, pensamentos eróticos, desejos estranhos. Não deixe ficar em falta, viu? Porque em Provérbios capítulo 27, versículo 7 está escrito: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Sabe o que quer dizer isso? Há um ditado que diz que quem tem Cadillac na garagem nunca vai roubar um Fusquinha para ficar dando uma volta por aí, né? Há pessoas que pensam que ter uma vida sexual abundante é carnalidade.
Carnalidade é todo fruto de satisfação humana sem depender da graça de Deus. Isso é que é carnalidade. Até na hora do nosso ato sexual nós dependemos de Deus, senão nada funciona ali. Necessidades fisiológicas no sentido e direção em que Deus criou não é carnalidade. Amado, se for necessário, ora, peça para Deus, fala, Deus me ajuda, eu estou precisando. Peça a presença de Deus, a direção de Deus na hora do ato sexual. Entenda que você depende de Deus. Mulher, não limite o seu corpo e sua liberdade na relação com seu marido. Não deve ter vergonha, timidez ou frustração. Essas coisas são muitas vezes, elas vêm atrapalhar o relacionamento. Mulheres, a queda do busto, a queda dos seios, é o resultado de um desmame mal feito. Não tem nada a ver com satisfação sexual. Então não fica evitando, não. Entrega lá. Não pode se esperar, portanto, que uma mulher de 40 anos, por exemplo, 50 anos, tenha a mesma postura de busto de uma moça de 18 anos. Não pode esperar isso. O que o texto diz, embriaga-se, o verbo utilizado em Provérbios 5,19. Para ter uma vida sexual boa e satisfatória, precisamos observar algumas condições. Presta atenção. Vida sexual boa e satisfatória. O que nós precisamos observar? Primeiro, manter o coração livre de ressentimento e mágoa. Manter o coração livre de culpa. Diálogo expressivo sobre o relacionamento sexual. Ok? Então entenda o seguinte: manter coração livre de ressentimento e mágoas. Queridos, há marido que durante o dia agride, magoa, molesta, maltrata, subestima, despreza a sua esposa, e à noite ele quer marcar o ponto. Vai, cabeção. Vai, até parece. O preparo começa durante o dia, querido. Com gestos de amor, de carinho, palavras de elogio. E à noite passa a ser o complemento, sabe, daquilo que você plantou o dia todo. Vai colher. Investiu durante o dia, colhe à noite. Colhe de manhãzinha, colhe no meio do dia. Se ela está magoada, ela se sujeita só para cumprir o mandamento bíblico. E aí passa a ser fardo, é peso. A mulher está magoada. E a recíproca também é verdadeira, viu, meninas? Também vale da mulher para o homem. Segunda coisa, manter o coração livre de culpa. Amados, o cônjuge culpado, ele está incapacitado para uma boa relação sexual. Veja bem, o homem que teve ou tem um caso extraconjugal e nunca confessou a sua esposa, no fundo do coração, ele tem uma cobrança. Tem uma coisa lá que está corroendo e precisa ser confessado. A culpa é a constatação de algo que aconteceu e que não deveria ter acontecido. Entenda isso. A mulher culpada, muito mais peso carrega. Para a mulher é muito mais constrangedor uma situação dessa. Queridos, quando o homem trai a sua mulher, ele está traindo o amor dela. Agora, quando a mulher trai o marido, ele está traindo a honra dele. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não estarão inteiros e nus espiritualmente enquanto não for tratado essa culpa.
Não há absolutamente nada em relação ao homem ou à mulher que o seu cônjuge não possa saber. Deve saber. Para que Satanás não alcance vantagem. Senão os dois não estarão nus espiritualmente. Não é completo. Existe uma cobrança. Porém, o momento e a forma da confissão deve sempre ser orientado pelo seu pastor, por um homem espiritual, alguém que você confia, ele que vai te orientar como fazer, porque qualquer precipitação poderá trazer consequências maiores. Então precisa ser tratado com muita habilidade. Aqueles que deixam de prestigiar uma vida sexual prazerosa e abundante, que Deus lhe proporciona, sim, Deus lhe proporciona dentro do casamento, e optam por uma vida de adultério, esses atraem sérias consequências para a sua vida pessoal. É isso. Uma simples olhada insinuante, uma palavra com intenção impura, um beijinho ou um abraço malicioso poderá te proporcionar uma colheita de 30, 60, 100 vezes mais. Vai colher, viu? Vai colher, viu? Elimine da sua vida antigas fotos, objetos, presentes, cartões, cartas, bilhetes, agendas, telefones e tudo que possa te voltar ao passado de promiscuidade, a lembranças amorosas passadas. Tire isso da sua vida. Queime os navios. E não navegue em lembranças antigas. Quando os vikings chegavam para possuir uma terra, eles mandavam queimar os navios, para que não houvesse possibilidade de voltar. Eu posso até ouvir Satanás, porém, tenho que ser implacável em combater as suas propostas. Amados, Satanás pode falar na minha mente, ele pode trazer algo no meu sentimento, pode insinuar, criar condições, mas eu nunca posso ceder àquilo que Satanás está me propondo, nunca. Senão a colheita será desastrosa. O pecado não compensa. Nós apenas começamos a falar sobre a vida sexual do casal. Aqui nós temos a prolegômena, a introdução, o introito, né? Estamos começando agora. Deus está falando contigo. Até a próxima, viu? Em nome de Jesus. Tchau.